Bem-vindos. Há momentos na história que nos marcam profundamente, não é? Momentos que quase parecem mudar a forma como vemos o mundo. Sim, e às vezes eventos que aconteceram com anos de diferença parece que falam entre si e que têm ecos estranhos. Exatamente. E é essa ressonância, esses ecos, que queremos explorar hoje. Vamos mergulhar numa análise comparativa de dois momentos desses. O 11 de setembro de 2001 e, mais recentemente, o 7 de outubro de 2023. E a nossa conversa vai basear-se, pronto, nas ideias e nas perguntas levantadas num texto interessante chamado 11/9 e 7/10. Choque, perguntas e geopolítica. Sim, e acho que muita gente partilha esta sensação. Recordo-me de ver as notícias do 7 de outubro, o ano passado, e foi quase um déjà vu, não foi? Aquela lembrança do choque de 2001. Sem dúvida. E o material que estamos a usar destaca precisamente isso. O impacto inicial, avassalador, a confusão, mas e isto é crucial, as perguntas que ficam, as dúvidas que continuam a pairar sobre os dois eventos. Certo. O nosso objetivo aqui, então, é tentar desembaraçar um pouco estas narrativas. Vamos olhar para as versões oficiais, claro, as que são mais conhecidas, Uhum. mas vamos pô-las ao lado das interrogações, daquilo a que o documento chama uma dúvida saudável, que ainda existe. E tentar perceber os padrões geopolíticos que esta análise sugere, não é? Sempre com o cuidado de expor as questões como elas são apresentadas no texto, sem tomar partido. Exatamente. É mais uma exploração das perguntas que ficaram no ar. Pronto, vamos lá então descompactar isto. Força. Comecemos talvez pelo 11 de setembro de 2001. É um dia que ficou gravado na memória coletiva, sem dúvida. A narrativa oficial, como o nosso material descreve, é bastante direta, não é? Sim, a história que todos conhecemos, terroristas da Al-Qaeda, 4 aviões sequestrados. Dois contra as Torres Gêmeas, em Nova Iorque, um contra o Pentágono. E o quarto avião, o voo 93, que caiu na Pensilvânia. A versão oficial diz que foi por causa de uma luta a bordo que o impediu que chegasse ao alvo. O custo humano foi terrível, quase 3.000 mortos. E as consequências globais, bem, foram imensas. A guerra ao terror, As invasões do Afeganistão, do Iraque, mudou mesmo uma era. sim. Mas é aí que esta análise começa a aprofundar, a pôr o dedo em algumas feridas que parece que não fecharam. Exatamente. O primeiro grande ponto de interrogação que o material levanta tem a ver com a defesa aérea. Quer dizer, como é que a maior potência militar do mundo, com a vigilância aérea mais sofisticada, não conseguiu interceptar nenhum dos 4 aviões durante um período de tempo considerável? É a questão da aparente paralisia, não é? Falamos de quase 2 horas com aviões comerciais completamente desviados, a serem usados como armas, e a resposta pareceu tão lenta ou ineficaz. Exatamente. Para muitos observadores na altura, e segundo esta análise, isso continua a ser um ponto de enorme perplexidade. Hum. Essa lentidão ou ausência de interseção eficaz nessas horas cruciais. É um dos pilares dessa tal dúvida saudável que o texto refere. Sim, e outro ponto que gerou imenso debate e que o documento também aborda é a forma como os edifícios do World Trade Center colapsaram. Uhum. Não só as torres gêmeas que foram atingidas. Mas também o edifício 7, o WTC-7, aquele que caiu horas depois sem ter sido atingido por nenhum avião. Lembro-me bem das discussões sobre o WTC-7. Gerou muita controvérsia, sim. Precisamente. O texto refere que a natureza desses colapsos, que alguns críticos descrevem como demasiado rápidos, simétricos, quase, limpos, vá, especialmente no caso do WTC-7, ainda é motivo de debate técnico. Entre engenheiros, físicos. Exato. Questiona-se se os danos do impacto, no caso das torres, e os incêndios que se seguiram, são por si só uma explicação completa para a forma como as estruturas cederam, tão depressa e tão totalmente. É uma área onde as perguntas técnicas continuam. E para além destas questões de defesa e da física dos colapsos, a análise avança para uma pergunta ainda mais de fundo, quase um tabu, não é? A pergunta cui bono? Quem beneficia? É talvez a questão mais delicada, mas é central nesta exploração. E o material não se coíbe de apontar setores que objetivamente viram a sua influência e os seus lucros a aumentar exponencialmente depois do 11 de setembro. Como, por exemplo,
Menciona-se o complexo militar industrial, claro, os orçamentos, os contratos dispararam com as guerras que seguiram. Aponta-se também para os interesses ligados ao petróleo, porque as dinâmicas no Médio Oriente foram profundamente alteradas. Certo? E, de forma mais geral, sugere-se que certas agendas geopolíticas, que talvez já existissem antes, encontraram no 11 de setembro a justificação perfeita, o catalisador ideal para serem postas em prática sob a bandeira da guerra ao terror. Quer dizer, a ideia apresentada é que o evento, para lá da tragédia óbvia, inegável, pode ter solucionado como uma espécie de oportunidade geopolítica para certos atores, para certos interesses. É uma perspectiva desconfortável. É muito desconfortável, mas a análise insiste em colocá-la. Se ligarmos isto ao panorama geral, como o texto sugere, percebe-se como o 11 de setembro reconfigurou tudo. Não só a política externa americana, mas as leis de segurança interna, a vigilância, as liberdades civis. Em muitos países ocidentais. Uhum. A questão aqui não é afirmar que houve uma conspiração. Atenção. É mais analisar as consequências e perguntar se a magnitude e a direção dessas consequências foram só uma resposta reativa, ou se também serviram interesses que já existiam. É impressionante como estas perguntas sobre o 11 de setembro ainda hoje ecoam. E o mais curioso é que o material que temos aplica uma lente muito parecida aos eventos muito mais recentes, de 7 de outubro de 2023. Exatamente. Mais uma vez, o mundo em choque perante um ataque surpresa. Desta vez, do Hamas contra Israel. A narrativa oficial, que a nossa análise resume, descreve aquela incursão massiva a partir de Gaza, a violação de uma fronteira que se dizia impenetrável. Milhares de foguetes, a violência em terra, centenas de mortos israelitas, a captura de reféns. E a resposta que se seguiu, uma ofensiva militar israelita em Gaza, em larga escala, com consequências humanitárias, bem, devastadoras para a população civil palestiniana. E aqui, quase como se fosse um espelho, a análise volta a levantar as tais perguntas incómodas, focando-se naquilo que parece ter sido uma falha de segurança e de inteligência israelita, de proporções gigantescas. A questão principal é: como é que foi possível romper a barreira de Gaza daquela maneira? Pois, Estamos a falar de uma das fronteiras mais vigiadas do mundo. Com tecnologia, sensores, câmaras, drones, patrulhas constantes. Como é que uma operação com aquela complexidade, com aquela escala, não foi detectada ou impedida? é quase contraintuitivo, não é? Dada a reputação dos serviços de segurança e inteligência israelitas, a Mossad, o Shin Bet, esperar-se-ia que tivessem capacidade de antecipar ou, pelo menos, de reagir quase imediatamente. Exatamente. A falha de algumas das agências de inteligência mais reputadas do mundo em prever ou, no mínimo, detectar os preparativos para um ataque daquela envergadura é um ponto central de questionamentos no documento. Isso levanta logo a questão: que tipo de falha foi essa? O texto explora algumas hipóteses. Foi pura sorte dos atacantes e azar dos defensores, uma falha técnica catastrófica e inesperada nos sistemas, Na comunicação, ou então a hipótese mais sensível. sim, o documento entra nesse terreno delicado ao colocar a questão de uma possível conveniência política. Atenção, não sugere necessariamente uma conspiração ativa, mas levanta a possibilidade de a falha, mesmo não sendo intencional, ter acontecido no momento e de uma forma que, olhando para trás, acabou por servir certos interesses políticos internos em Israel. E é preciso sublinhar que isto é apresentado como uma interrogação, certo? Que decorre da análise dos factos e do contexto. Não é uma acusação. De todo. É uma pergunta que surge da análise. E o contexto, na altura, como bem sabemos, era de grande tensão interna em Israel. O governo estava sob pressão por causa das reformas judiciais, outros assuntos. Sim, sim. E, claro, a análise volta à pergunta fundamental: quem realmente beneficiou? Tal como no 11 de setembro, o material aponta possíveis beneficiários. E quem seriam neste caso? Sugere-se que o governo israelita da altura, que enfrentava divisões internas muito grandes, viu a sua posição consolidada. A unidade nacional foi, pelo menos temporariamente restaurada, em torno da resposta militar. Uhum. E a longo prazo, menciona-se também o potencial para um redesenho das dinâmicas de poder na região, das alianças internacionais, algo que poderia alinhar-se com certas visões estratégicas. E é aqui que a análise se torna mesmo intrigante. Porque não se trata só de encontrar perguntas semelhantes em cada evento isolado. Não.
mas de identificar padrões, quase como se um evento fosse um eco, ainda que distorcido, do outro. Apesar das diferenças óbvias de contexto, de escala, dos atores envolvidos, o documento começa a traçar paralelos que são, no mínimo, desconcertantes. Sim, essa identificação de padrões é talvez um dos pontos mais fortes desta análise comparativa. O primeiro padrão que aponta é a causa declarada. Ou seja, Em ambos os casos, a justificação pública imediata para a resposta que se seguiu foi um ato de terrorismo, chocante, inesperado, brutal. Isso cria uma base de legitimidade quase instantânea para qualquer ação de retaliação. certo. E depois, o texto contrasta essa causa declarada com um possível motivo oculto, ou talvez uma consequência funcional. Exatamente. A ideia avançada é que, por detrás da resposta ao terrorismo, estes eventos podem ter servido para criar ou reforçar a legitimidade para outras agendas. Que tipo de agendas? Legitimidade para ações militares em larga escala, que talvez já fossem desejadas ou estivessem a ser consideradas, legitimidade para implementar políticas de segurança mais restritivas internamente e até para consolidar o poder político face a desafios internos ou externos. Uhum. A análise sugere que o choque inicial cria uma espécie de janela de oportunidade para avançar com medidas que, em circunstâncias normais, teriam muito mais escrutínio, mais oposição. Faz sentido. O terceiro padrão que identificam é o efeito imediato. Sim, choque global, ondas de simpatia, de solidariedade inicial para com as vítimas, pelo menos numa primeira fase, mas também um medo profundo, generalizado, que se instala rapidamente. Um medo que pode ser um motor poderoso para a mudança, não é? Sem dúvida. E isso leva ao quarto padrão, o efeito secundário, o de longo prazo. A análise argumenta que ambos os acontecimentos, apesar de todas as diferenças, resultaram em quê? Em guerras prolongadas extremamente dispendiosas. Afeganistão e Iraque depois do 11/9, a operação em Gaza agora, depois do 7/10. Exatamente. Ambos levaram a um aperto visível das liberdades civis em nome da segurança nacional, em muitos sítios. E ambos resultaram num aumento significativo do poder do Estado, Do aparelho de segurança, da da vigilância. sua capacidade de intervir na vida dos cidadãos e noutros países. Sim, portanto, a linha de argumento que percorre o documento é que estes momentos de ruptura, o 11 de setembro e o 7 de outubro, funcionaram de forma estruturalmente semelhante na arena geopolítica. É isso. Essa é a tese central, que apesar de todas as diferenças, parecem ter tido consequências paralelas em termos de dinâmica de poder. E que o trauma, o medo gerado por estes ataques foi, no mínimo, aproveitado. Aproveitado, sim. Se foi instrumentalizado ou não, o texto deixa essa questão mais em aberto, mas que foi aproveitado para justificar ações e políticas subsequentes parece ser a conclusão da análise. Em ambos os casos, parece ter sido um fortalecimento do poder executivo, a legitimação de intervenções militares, uma reconfiguração das prioridades, tudo à sombra da tragédia e da ameaça. Exatamente. A análise foca-se muito nesta sequência, causa, efeito, consequência, e questiona a conveniência destes resultados para certos interesses já estabelecidos. Então, o que é que retiramos desta exploração comparativa baseada nas ideias apresentadas no texto? Essencialmente, fomos confrontados com uma perspectiva que coloca lado a lado as narrativas oficiais de dois eventos muito traumáticos, Uhum. com as perguntas e as dúvidas que, segundo esta análise, continuam sem resposta satisfatória. Exato. Revisitamos as aparentes e, por explicar, falhas dos sistemas de defesa e inteligência nos dois cenários. Enfrentamos a questão desconfortável do quem beneficiou com as consequências destes eventos. E identificamos os padrões que a análise alega que se repetem. Sim, a causa declarada, o terrorismo, versus um possível motivo funcional, a legitimação do poder. Os efeitos imediatos, choque e medo, versus os efeitos secundários a longo prazo, guerras, restrição de liberdades, expansão do poder do Estado. O objetivo não é, de todo, dar respostas fáceis ou teorias da conspiração prontas a usar, não é? O valor disto parece estar precisamente na capacidade de nos fazer parar e pensar. Pensar criticamente sobre como entendemos estes eventos que nos definem. Sem dúvida. E para terminar, o material deixa-nos com uma reflexão final. Uma questão provocadora que não pretende dar uma resposta, mas sim abrir um espaço para a nossa própria reflexão.
lança-nos um desafio. Que é? Um desafio a pensar sobre a própria natureza da história que aprendemos, que contamos. E qual é essa questão final? A questão é esta: será que a história, especialmente a história que se escreve em tempo real, durante momentos de crise, de choque, de redefinição geopolítica, será que ela é moldada principalmente pelos factos objetivos, pela verdade que se pode verificar? Ou, Ou será que é significativamente influenciada, talvez até determinada, pelas conveniências, pelas narrativas preferidas, pelas agendas daqueles que detêm o poder e que controlam a informação? é uma pergunta forte para terminar. É uma última ideia para levarmos connosco. Um convite a questionar as narrativas dominantes e a manter sempre um olhar crítico, especialmente quando o medo e a incerteza parecem tomar conta do discurso público.